Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 22º dia do nosso retiro quaresmal. Quem está com o livro Amando a Jesus Cristo, estamos na página 115. Meus queridos, esta pregação ela vai ser de suma importância para a sua vida espiritual. Queremos amar Jesus Cristo. E Santo Afonso, para quem está percebendo, ele está pegando a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo vai falar o amor não se ensoberbece, o amor não guarda rancor, aquela passagem tão linda sobre o amor. E portanto hoje ele vai falar disso, a caridade não se envaidece, a caridade não se ensoberbece. Quem quer amar Jesus Cristo, então não pode ser orgulhoso. É isso que ele quer começar dizendo. Filho e filha, talvez essa será uma das pregações mais difíceis de a gente viver. Se você achou que até agora você ouviu coisa difícil, se prepare, porque esta é uma das mais difíceis. Mas ouso dizer que é aqui que se fazem os santos. Portanto, vamos prestar atenção ao que Deus tem para nós. O pior pecado que tem, as pessoas acham, e às vezes as pessoas se detêm muito nos pecados sexuais, como se os pecados sexuais fossem os piores pecados que tem. E não é. É um grande pecado os pecados sexuais? Sim, o adultério, o sexo fora do casamento, todas essas coisas. Mas o pior pecado que tem se chama orgulho. Este é o pior pecado que tem. É como se todos os outros pecados tivessem o orgulho como pai, entende? Você peca no fundo porque você é orgulhoso. Então por que eu digo que ele é o pior? Porque qualquer outro pecado que você faça, no fundo a sua raiz tem orgulho. Então, se nós quisermos ser santos, a melhor coisa é combatermos o orgulho. E como é que combate o orgulho? Com humildade. Amém? Agora, o que é humildade? É cabecinha torta? O que é humildade? Por isso que o título aí no livro tem uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para você, e eu gostaria que você me respondesse. Você está pronto para ouvir o que é humildade? Não ouvi? Você está pronto para ouvir o que é humildade? Não sei se você está pronto. Não sei. Porque você pode se assustar. Mas vamos lá, assustando ou não, vamos lá. Uma pessoa orgulhosa é como um balão cheio de ar, que se sente importante aos seus próprios olhos. Uma pessoa orgulhosa, ela se sente importante aos seus próprios olhos. Alguém cuja grandeza na realidade nada mais é do que um pouco de ar que desaparece assim que o balão é rompido. Então é aquela pessoa que se incha, ela se acha importante, só que ela se esqueceu que ela é simplesmente um balão cheio de ar. Basta um furinho. O orgulhoso, ele se incha, ele se enxerga mais do que ele é. Paulo vai dizer, que ninguém tenha de si um pensamento mais elevado do que é. Tem gente que se acha mais do que é. Porque o que você é na verdade? O que você é na verdade? Eu sei que essa pregação que eu vou fazer hoje,
ela vai desconstruir um pouquinho aquela visão de autoajuda, porque hoje a gente tem muita autoajuda, né? Muito coach, muita autoajuda. E então, na autoajuda tem muito disso. Você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa, não tem ninguém como você neste mundo. Te joga lá em cima, enche o teu balão, enche o teu ego, enche o teu balão, enche o teu ego. Aqui eu vou murchar o teu balão, tá? E com isso eu não estou dizendo que você não é importante, que você não é amado por Deus. Vamos desconectar essas coisas. Você é muito amado por Deus. Jesus morreu na cruz por você. Jesus pagou um alto preço por você. Mas aqui nós vamos tratar do jeito que a gente se incha, aos olhos das pessoas, principalmente aos olhos do mundo. Aquele que ama a Deus é humilde e não exulta em qualquer valor em si mesmo. Sabe que tudo que possui é dom de Deus. Então, quem ama a Deus é humilde, não tem jeito, é humilde. Tudo que você tem de bom, você não atribui a si, você atribui a Deus. O orgulhoso não, ele atribui assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não, você não é bom em nada. Se você fez alguma coisa boa, foi porque Deus te deu a graça de ser bom. Só tem o nada e o pecado. E aí Santo Afonso já começa. O que você tem na verdade? A única coisa, preste atenção pelo amor de Deus, a única coisa que você tem é o pecado e o nada. Quer ver? Se Deus agora dissesse assim: eu vou tirar de você tudo que eu te dei, o que sobraria com você? O pecado e o nada. Dá para entender? O Frei Gilson canta tão bonito: se Deus tirar tudo de mim, eu não saberia cantar uma frase. Sobraria somente o meu pecado e o meu nada. Eu não canto por mim mesmo, eu não prego por mim mesmo, eu não sou padre por mim mesmo. Se Deus tirar de mim o sacerdócio, eu não tenho poder para levantar uma hóstia. Eu sou bom no meu trabalho, eu sou bom na minha faculdade. Não, se Deus te tirar, você não tem inteligência. Você não sabe fazer, você não vai saber quanto que é 2 mais 2. Você vai voltar ao nada. E talvez a única coisa que fique com você é o seu pecado, porque isso Deus não te deu, então fica com você. É a única coisa que te pertence, que é sua. Foi você que causou, é você que faz. Dá para entender isso? Às vezes a gente acha que é a gente que está fazendo. Reconhecer os favores divinos torna humilde ainda mais. Sente-se consciente de sua indignidade ao redor de tantos favores. Então é preciso que eu reconheça que tudo que eu faço é dom dele, não é dom meu, é dom dele. Tudo que eu faço de bom é dom dele. Se eu sou uma boa mãe, sou um bom pai, se eu sou um bom professor, tudo que eu faço de bom é dom. Eu preciso reconhecer isso. Obrigado, Senhor. Isso vai fazendo de você uma pessoa mais humilde. O reconhecimento. Sempre que nos vemos extraordinariamente favorecidos por Deus, devemos nos humilhar ainda mais. E quanto maior é a graça de Deus na nossa vida, mais a gente deve se humilhar. Quando a gente vê que, nossa, quanto Deus me usou, como é forte tudo que eu estou vivendo, quanto mais a graça extraordinária, mais humilhação a gente precisa ter. Quando Santa Teresa recebia algum favor especial, ela costumava se esforçar para colocar diante de seus olhos todas as faltas que já havia cometido, e assim o Senhor a acolhia em união mais íntima consigo mesmo. Olha o que Santa Teresa fazia. Quando ela sentia que ela estava sendo muito usada por Deus, quando ela sentia que Deus estava usando demais ela começava a pensar nos seus pecados, para que ela não se orgulhasse. Nunca se esqueça de quem você é. Quem você é? Nada. Pecador.
Jesus combatia os orgulhosos de uma forma muito... Gente, o que mais Jesus combatia com força eram os orgulhosos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse bando de fariseu, vocês limpam os copos por fora, mas por dentro vocês estão sujos. Vocês querem aparecer para diante dos outros, mas por dentro vocês são víboras. Vocês gostam de aparecer, vocês fazem tudo por aparência, vocês fazem jejum por aparência, vocês dão esmola por aparência, vocês rezam por aparência, vocês são os bandos de orgulhosos. Jesus combatia com força, Jesus derruba o orgulhoso e Jesus exalta o humilde. Jesus derruba o orgulhoso. O primeiro orgulhoso que caiu foi Lúcifer, que quis o lugar de Deus no céu. Depois Adão e Eva, orgulhosos, caíram também. E depois nós, todos os dias, estamos caindo por causa do nosso orgulho. Quanto mais uma alma se confessa não merecedora de quaisquer favores, mais Deus a enriquece com a sua graça. Quanto mais uma alma não se acha digna, mais Deus a torna digna. Isso é escrito em muitos relatos sobre a Virgem Maria. Você pensa que Nossa Senhora se achava digna de ser a mãe de Deus? Não, ela se achou indigna. É como se Nossa Senhora diante do anjo dissesse: mas quem sou eu para receber tamanha graça? Maria, quando faz perguntas ao anjo, ela está consternada. Ela se acha indigna. Num dos relatos de exorcismo, um padre colheu o diabo falando: eu tenho raiva da humildade de Maria, porque ela sendo a mais digna de todas, ela sendo a mais santa de todas, ela se acha mais indigna. Quem era mais santa que Maria? Ninguém. Quem era mais digna que Maria? Ninguém. Ela não tinha pecado, mas mesmo assim ela se achava a menos digna de ser a mãe do Senhor. Isso é humildade. Eu não sou digno. Na vida de Santa Margarida de Cortona, lemos a mesma coisa. Quando nosso Senhor a visitou com grandes sinais de ternura e amor, ela exclamou: mas, ó Senhor, então esqueceste do que eu fui? É possível que possas retribuir todos os meus ultrajes contra vós com tão primorosa doçura? Quando Deus, Ele amava essa alma, trazia favores a essa alma perguntava: Deus, você esqueceu que eu sou um pecador, que eu sou uma pecadora? Por que estás me tratando tão bem? Deus respondeu que quando uma alma o ama, cordialmente se arrepende de tê-lo ofendido, ele se esquece das suas infidelidades passadas. Como ele anteriormente falou pela boca de Ezequiel: se no entanto o homem mau renuncia a todos os seus erros, não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Então lhe mostrou no céu o lugar que estava preparado para ela no meio dos serafins. Quem dera se pudéssemos compreender o valor da humildade. Um único ato de humildade vale mais do que todas as riquezas do universo. Um único ato de humildade. Era o ditado de Santa Teresa: não pense ter avançado muito na perfeição até que se considere o pior de todos. Meu Deus do céu, eu não sei se vocês estão preparados não. Santa Teresa: não pense ter avançado muito na perfeição até que se considere o pior de todos e deseje ser colocado abaixo de todos. Santa Teresa vai estar dizendo que eu não cresço na perfeição enquanto eu não me considerar o pior de todos e eu deseje estar abaixo de todos. O que significa esse ser o pior de todos? Não é que você vai ser coisa ruim pior que todo mundo. Significa que você tem tanto conhecimento das suas misérias, você tem tanto conhecimento dos seus pecados, que você não se atreve a julgar ninguém, você não se atreve a condenar ninguém, você não tira pedra em ninguém, porque você sabe que você tem pecados maiores do que a pessoa.
Você enxerga todos e você fala: diante de todos aqui, eu sei que eu sou o maior pecador. Eu não me considero maior do que ninguém aqui. Eu sou o maior pecador. Eu desejo estar abaixo de todos vocês. É o que Jesus pedia. Escolha o último lugar. Isso significa estar abaixo de todos. Lave os pés, que significa o quê? Estar abaixo dos outros. Agora eu pergunto para você, isso é fácil ser vivido? Não. E de acordo com esta máxima, a santa vivia assim como todos os santos. São Francisco de Assis, Santa Maria Madalena de Paz e os demais consideravam-se os maiores pecadores do mundo e se surpreendiam com o fato de que a terra os obrigasse e não se abrigasse sob seus pés para engolir-os vivos. Expressaram-se nesse sentido com mais sincera convicção. São Francisco de Assis se considerava o pior de todos. Mas não era uma piedade falsa. Não era. É que ele tinha essa convicção mesmo. Era humilde. Deixa eu te falar uma coisa. Humildade tem a ver com verdade. Repete comigo. Humildade tem a ver com verdade. Isso quem fala também é Santa Teresa. O que então é a humildade? É quando você tem coragem de se deparar com a sua verdade. E qual é a sua verdade? A sua verdade é que você é um nada, que você é um pecador. O humilde não tem medo de olhar para os seus pecados. O orgulhoso, ele confia em sua própria força. Olha, preste atenção nisso. O orgulhoso, ele confia na sua própria força e ele cai por conta disso. Mas o homem humilde, ele, por colocar toda a sua confiança somente em Deus, permanece firme e não cai, mesmo diante das mais violentas e multiplicadas tentações. Ele confia na palavra de ordem: tudo posso naquele que me conforta. O orgulhoso, ele acha que ele pode tudo e vai quebrar a cara. Tadinho do orgulhoso. Coitado do pregador orgulhoso, do padre orgulhoso, do coordenador orgulhoso, do papai orgulhoso, da mamãe orgulhosa, do esposo, da esposa orgulhoso. Vai cair feio. O diabo, em um momento nos tenta a presunção, em outro momento a desconfiança. Sempre que nos sugere que não corremos o risco de cair, devemos tremer ainda mais, pois se Deus retirasse de nós a sua graça apenas por um instante, estaríamos perdidos. Já disse isso aqui. Mas não é suficiente para ser humilde ter uma opinião humilde de nós mesmos e nos considerarmos os seres miseráveis que realmente somos. Então não basta a gente só se considerar o pior, o miserável. Vai além. O homem que é verdadeiro humilde, diz Tomás de Kempis no livro A Imitação de Cristo: humildade é aquele que despreza a si mesmo. Eu falei, eu não sei se vocês estão prontos. Humildade é aquele que despreza a si mesmo e deseja ser desprezado pelos outros. Dói demais isso aqui, meu Deus do céu. Diga comigo: humildade. Humildade é ter uma opinião humilde de si mesmo. Diga forte: humildade é ter uma opinião humilde de si mesmo. Conhecimento dos seus pecados, de que não sou nada, de que sou um pecador. Mas a humildade vai além. Significa desprezar a si mesmo e desejar que os outros me desprezem. Será que a gente é humilde então? Estamos longe. Preste atenção, a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos pecados.
até na confissão a gente fica colorindo o pecado para o padre. Nem para o padre a gente tem coragem de dizer todos os pecados. E quando diz colorindo. A gente fala para o padre de uma forma que, para o padre não achar que eu sou tão ruim, aí a gente começa a falar um pecado, colorir o pecado, falar de uma forma que o padre não ache que eu sou tão ruim assim. Até na confissão a gente é orgulhoso. Então a gente já tem pouca consciência dos nossos pecados. Agora, se a gente avança, quem é que despreza a si mesmo? E veja, se desprezar a si mesmo, eu não estou, pelo amor de Deus, você precisa entender o meu conceito espiritual. Eu não estou falando que é desprezar, se tratar mal, não é nada disso. A pessoa que não se ama, não se perdoa, não estou falando disso. Eu estou falando de termos espirituais. Desprezar a si mesmo é reconhecer que você não é nada, que nada vem de você, não se dar mérito, desprezar as suas vontades próprias, é desprezar a si mesmo, negar-se a si mesmo. Só que aí vai além, aí fala que humildade é ser desprezado pelos outros, é desejar isso, não é só ser, é desejar, é querer eu quero que você me despreze mesmo, e quando você me desprezar, eu vou ficar feliz. Mas como isso, Deus? Como ficar feliz com o desprezo de alguém? Se eu fosse humilde, eu ficaria. Mas como eu não sou, quando alguém me despreza, eu não aceito. Eu fico triste. Eu me magoo. Eu começo a brigar. Eu começo a criticar quem me desprezou. Não é assim que a gente reage? Se alguém te despreza, o que você faz? Você também a despreza, talvez. Ou você a critica. Ou você arruma briga. Ou você fica chateado. Ou você arruma mágoa. Agora, alegrar-se ou desejar isso, difícil. Não sei, isso aqui está muito alto, não está não? Mas nós não podemos desistir não. São João da Cruz fala a mesma coisa que Santo Afonso, que Tomás de Kempis. Humildade é desprezar a si mesmo e desejar que os outros o desprezem. O próprio João da Cruz, ele desejou isso em vida, ele desejou ser desprezado por todos. E eu já disse isso para vocês, em vida os seus próprios irmãos o prenderam numa cadeia e ele ficou 9 meses preso, sendo desprezado pelos seus próprios confrades, porque ele desejou isso. E dentro da cadeia, como padre, sem poder celebrar um sacramento digno da missa, sem poder atender confissões, sem poder comer direito, sem poder tomar banho, este homem escreveu na cadeia um dos seus maiores escritos. Ele não parava. Ele encontrou Deus na cela, no desprezo que as pessoas o fizeram. Aí talvez você ache tudo isso muito estranho, mas por que eu tenho que me desprezar? Por que eu tenho que desejar ser desprezado? Sabe por quê? Veja que é o Tomás de Kempis, no livro A Imitação de Cristo. Por quê? O meu Deus foi desprezado, sim ou não? O meu Deus foi muito desprezado. Então quando a alma ama Jesus Cristo, sabe o que ela quer? Ela quer imitar Jesus Cristo. Então se você foi desprezado, eu quero te imitar. Eu também quero ser desprezado, para lhe fazer, para seguir o seu exemplo. Isso é o que Jesus Cristo tão fervorosamente nos recomenda praticar conforme seu exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem se considera o maior pecador do mundo e fica irado quando os outros o desprezam, mostra claramente que a humildade de língua, que tem humildade de língua, mas não de coração. Então olha que forte isso. Quando alguém te despreza, você fica bravo? Isso mostra que você está longe da humildade. E na verdade, quando você diz que é humilde, então você é humilde só de língua, mas não de coração. Quem é humilde vai aceitar ser desprezado. Se você não aceitar desprezo, é porque você não é humilde ainda.
Vou dar exemplo simples. Quanta gente abandona uma paróquia porque o padre passou por mim e não falou comigo. O padre nem viu a pessoa só porque o padre não falou com ela, ela se sentiu desprezada e tchau da igreja. Isso é humildade? Eu quis entrar na pastoral X, tal pessoa me desprezou. Aí vai e abandona. Isso é humildade? A gente não sabe lidar com o desprezo, porque a gente quer reconhecimento, a gente quer que as pessoas bajulem a nossa cabeça, a gente quer que as pessoas vão atrás de nós, a gente quer que as pessoas nos notem. Então essa pessoa que ficou bravinha porque o outro não deu oi, porque o padre não deu a benção, na verdade ela quer que o padre vá lá, oi, tudo bem? Oi, que bom que você está aqui, você é maravilhosa. Ela quer que encha a bola dela. Você quer ser notado, o orgulhoso quer ser notado, o orgulhoso quer ser reverenciado, o orgulhoso quer ser engrandecido, o orgulhoso quer ser visto, o orgulhoso quer ser notado, o orgulhoso quer ser aplaudido, o orgulhoso faz alguma coisa que quer que o outro veja que ele fez. Não, 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 não. E isso acontece muitas vezes. Estamos trabalhando para Deus, mas queremos que o outro veja. E se ninguém me reconhece, eu vou abandonar isso. Ninguém reconhece o que eu faço. A gente fala assim: ninguém reconhece o que eu faço. Às vezes dentro da sua própria casa, ninguém reconhece o que eu faço nessa casa. Eu amo todo mundo, eu faço tudo e ninguém reconhece nada. Você quer reconhecimento? Isso é orgulho. Você não está fazendo por Deus, você está fazendo por amor a você mesmo. Você está querendo ser engrandecido, você está querendo reconhecimento. E aí às vezes você faz uma coisa tão boa na sua casa e ainda você recebe desprezo. Você trabalha, você faz, você fez, e de repente você achou que ia receber um elogio, vem alguém e te despreza. Ora, mas se você fica bravo e isso te ira, nossa, eu fiz tanto, eu faço tanto, me dedico, aí você se ira. Se você se ira, é porque você não é humilde. Notemos bem, ou melhor, Santo Tomás de Aquino diz que uma pessoa que se ressente de ser desprezada, sabe quando você fica ressentidinho? Fica ressentido, fui desprezado. Você fica ressentido. Pode ter certeza que ela está muito longe da perfeição, mesmo que faça milagres. Pode ser até uma pessoa que faz milagres, mas se ficou ressentido com a crítica, com o desprezo, mostra que está longe da perfeição. A Divina Mãe enviou Santo Inácio de Loyola do céu para instruir Santa Maria Madalena de paz e na humildade, e esta é a lição que o santo lhe deu. A humildade, preste atenção nisso, a humildade consiste em alegrarmos-nos por tudo o que nos leva a nos desprezar. Repete comigo: a humildade consiste em alegrarmos-nos por tudo que nos leva a nos desprezar. Notemos bem a expressão alegrarmos-nos. Se os sentimentos são movidos com ressentimento pelo desprezo que recebemos, ao menos nos alegremos no espírito. Veja, a palavra é alegrar-se. Quando você for desprezado, você deve se alegrar. Não ficar irado nem ressentido. Os apóstolos, quando foram presos, eles começavam a pular na cadeia, começavam a se alegrar na cadeia. Diz a palavra que Paulo e Silas estavam lá louvando na cadeia. Você imagina, tudo preso, desprezado por todo mundo, abandonado, e está lá pulando e louvando na cadeia. Por que eles louvavam na cadeia? Porque eles falavam: nós não somos dignos de ser desprezados por Cristo. Eles se alegravam. E lá na cadeia Paulo: alegrai-vos no Senhor. Eu repito: alegrai-vos no Senhor. A gente se alegra quando enchem a nossa bola. Você é maravilhoso, você é tão bom, você cozinha tão bem, você faz isso tão bem. Ai, que legal, obrigado. Aí a gente se alegra. Agora, quando a gente recebe uma crítica, a gente se ressente. E aí Jesus está falando, devia ser o contrário. Na crítica,
No desprezo, alegre-se. Agora é claro, quando eu digo ser desprezado, é ser desprezado por coisas nobres, pelo amor de Deus, ser desprezado por coisas nobres, não ser desprezado porque você é uma má pessoa, né? Eu não estou falando disso. Ou seja, por que os apóstolos eram desprezados? Porque eles serviam a Cristo, então é um desprezo, não porque você é uma pessoa má. Não é um desprezo, é um desprezo de você estar seguindo Jesus, de você estar se dedicando, e aí você recebe o desprezo, mesmo fazendo coisas boas, é isso que eu quero dizer. E como é possível a uma alma não amar o desprezo? Se ama Jesus Cristo e vê como seu Deus foi esbofeteado, cuspido, como sofreu sua paixão. Por que nós temos que amar o desprezo? Porque olhe para Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele sofreu em paixão, cuspiram-lhe no rosto, bateram-lhe com murros e deram-lhe tapas. Para este propósito, nosso Redentor deseja que mantenhamos sua imagem exposta em nossos altares, não de fato representando-o em glória, mas pregado na cruz, para que possamos ter suas ignomínias constantemente diante dos nossos olhos, uma visão que fez os santos se alegrarem por terem sido difamados neste mundo. Então, qual é a imagem que tem que ter no teu coração quando você é desprezado? O Cristo desprezado, o Cristo cuspido, o Cristo ultrajado, o Cristo esbofeteado. Aí você está recebendo esbofeteadas dos outros, você lembra que Cristo também recebeu. Você recebeu cusparada dos outros, você lembra que Cristo também recebeu. E aí você se alegra, porque você está imitando o seu mestre. Só que o mundo de hoje, os cristãos de hoje são assim: eu não levo desaforo para casa. Eu não entro numa briga, mas se eu entrar, eu pago para não sair. Os cristãos de hoje são assim. Não mexe comigo. E aí tem uma língua avassaladora. Quando alguém te despreza, quando alguém te... Aí pronto, aí começa a briga. Você não é humilde. Se você parte para afronta, se você parte para briga, se você parte para isso, você está provando que você está longe da humildade. E se está longe da humildade, está longe da perfeição. E tal foi a oração que São João da Cruz dirigiu a Jesus Cristo quando lhe apareceu com a cruz sobre os ombros: Senhor, deixa-me sofrer e ser desprezado por Ti. Olha João da Cruz aqui: Senhor, deixa-me sofrer e ser desprezado por Ti. Eu nunca fiz uma oração dessa na minha vida até os dias de hoje, porque eu não tenho coragem ainda de fazer. Eu, Frei Gilson, eu nunca fiz. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Deixa-me sofrer, Jesus, e deixa-me ser desprezado. Eu não tenho coragem de fazer essa oração ainda. Eu não tenho. Ainda não, mas eu preciso chegar lá. Meu Senhor, ao ver-te tão insultado por meu amor, só peço que me deixe sofrer e desprezado por vosso amor. São Francisco de Sales disse: suportar as injúrias é a pedra de toque da humildade e da verdadeira virtude. Ei, por que Deus deixa que chegue a você as injúrias? Por que Deus deixa que as pessoas te desprezem? Para te fazer santo. Só que quando elas chegam, a gente não aproveita. Então quando alguém nos despreza, quando alguém nos insulta, a gente devia entender: olha, Deus está permitindo que essa pessoa seja o meu santificador. Mas eu não entendo isso, eu começo a ver essa pessoa como meu inimigo, como alguém que está atrapalhando o meu caminho. Deixa eu te falar, aqueles que mais te criticam, pensa aí nas pessoas que mais te criticam. Pensa agora nas pessoas que mais te desprezam. São elas as que mais te santificam. E são as que você mais quer longe de você. Os que mais nos santificam é os que mais a gente quer longe. Os que gostam de nós são os que menos nos santificam. Até porque os que gostam de nós muitas vezes passam muita mãozinha na nossa cabeça.
e às vezes não nos falam verdades que precisamos ouvir. Ah, meu Deus, essa pregação está forte hoje. Se uma pessoa que se finge de espiritualidade pratica a oração, frequenta a comunhão, jejua e se mortifica, mas não consegue suportar uma afronta ou uma palavra cortante, isso é um sinal de quê? Veja, ela reza, ela comunga todo dia, ela jejua, ela se mortifica, ela reza rosário às 4 horas da manhã. Mas quando ela não consegue suportar uma afronta, ela não consegue suportar uma palavra cortante de alguém, isso é sinal de quê? É um sinal de que é um pau oco, é um santo do pau oco, porque sem humildade, ela não tem humildade nem virtude. Reza, faz jejum, faz tudo, só que quando alguém critica, fica bravo. É santo do pau oco. E que de fato pode fazer uma alma que ama Jesus Cristo se ela é incapaz de suportar um desprezo pelo amor de Jesus Cristo que tanto suportou por ela? Se você não é capaz de suportar desprezos por causa de Cristo, como é que você vai amar Cristo? Tomás de Kempis, em seu livrinho de ouro, Imitação de Cristo, escreve o seguinte: visto que tens tanto horror em ser humilhado, é um sinal de que não estás morto para o mundo, não tem humildade e não tem Deus diante dos seus olhos. Aquele que não tem Deus diante dos seus olhos é perturbado a cada sílaba de censura que ouve. É forte, hein? Qualquer pessoa que fala de você, você já se sente perturbado. A gente tem que ser livre, minha gente. A gente tem que ser livre. Deixa que as pessoas falem. Eu me lembro da época que ninguém me conhecia, era tão bom. Hoje eu tenho, 2 milhões de seguidores. Você imagina o que esse povo tudo fala de mim? Uns falam bem, outros falam mal, outros... Você imagina se isso aqui para mim está sendo muito especial, porque se eu ficar preocupado com o que todo mundo vai falar de mim, e é muita gente, eu não posso viver preocupado com cada sílaba que sai da boca das pessoas ao meu respeito. Principalmente quando é crítica, quando é desprezo. Aliás, quando vir, não pode me incomodar, não pode me tirar a paz, pelo contrário, eu tenho que me alegrar. Mas vai ser fácil? Porque a gente tem um problema, a gente quer ser bem visto por todos. A gente quer ter uma imagem bacana com todo mundo. A gente gosta de colocar máscara, gente. É o que eu pregava esses dias, dentro de casa você é um demônio, mas fora você é um anjo. Fora você coloca uma máscara, porque você quer que todo mundo te enxergue bonitinho, te enxergue bem. Mas no fundo você não é isso. No fundo você não é isso. E é às vezes dentro de casa que você tira as máscaras. E por isso que as pessoas de casa nos conhecem mais. Porque dentro de casa a gente não consegue ter muita máscara. A gente se solta. Mas fora a gente coloca máscara, porque eu quero que você veja que eu sou bonzinho. Mas na verdade você não é tão bonzinho. Olha para quem está do seu lado. Eu sei que você não é tão bonzinho assim. Quanto você aparenta ser. Está dando para entender sim ou não? Não podemos suportar bofeteadas ou golpes por Deus? Suportemos ao menos uma palavra dura. Que surpresa e escândalo causa uma pessoa que comunga com frequência e se ressente com qualquer palavra de desprezo.
Pelo contrário, como é edificante uma alma que responde aos desprezos com palavras brandas, ditas para conciliar o ofensor. Ou talvez não responda nem reclame aos outros, continuando com seu olhar sereno, sem dar o menor sinal de indignação. Então como é que você age mediante a crítica? A pessoa te veio com palavra dura, você vai com palavra branda. Em vez de você brigar com ela, você tenta se reconciliar com ela. Ei, você está falando isso comigo? Calma, vamos se reconciliar. O que está acontecendo entre nós? Calma. Ou talvez você não reclame, você nem vai responder a pessoa, porque aí o desejo é responder. A pessoa fez isso comigo, a pessoa falou isso comigo, aí você já quer responder. Aí, e ainda mais quando é Instagram, quando é Facebook, você já quer ir lá no comentário da pessoa: o que você está falando? Aí você quer responder, quer resolver tudo ali. Não responda, não reclame, continue com seu olhar sereno. Diz São João Crisóstomo que o manso não só presta serviço a si mesmo, mas também aos outros pelo bom exemplo que lhes dá de mansidão no desprezo. O homem manso é útil a si mesmo e aos outros. Tomás de Kempis menciona a respeito deste assunto várias coisas em que devemos praticar a humildade. Ele diz o seguinte: darão ouvidos aos que dizem aos outros, e será desprezado o que dizes. Pedirão aos outros e receberão, pedirás tu e ser-te-á negado. Serão grandes os outros na boca dos homens, de ti não se falará. Aos outros será dado este ou aquele trabalho, tu não serás julgado bom para nada. Com estas provações costuma o servo fiel ser, experimentado pelo Senhor, para ver se sabe renunciar-se a si mesmo e repousar nele. Por isso a natureza ficará magoada muitas vezes, fará porém grandes coisas, se em silêncio sofreres tudo. Quando você vê que os outros se dão bem, que os outros são passados na sua frente, que o outro, tudo acontece para o outro, e você sempre é desprezado, você tem que ficar em silêncio e sofrer isso por amor a Deus. Não ficar bravo. Declarou Santa Joana de Chantal: uma pessoa que é verdadeiramente humilde aproveita a oportunidade de receber alguma humilhação para se humilhar ainda mais. Sim, pois quem é verdadeiramente humilde nunca se julga humilhado tanto quanto merece. Quem é humilde é humilhado e fala: você me humilhou pouco ainda, pode humilhar mais, eu mereço mais. Gente, a gente está longe disso ou não? Eu estou. Eu reconheço, eu estou. Eu estou longe. Eu preciso correr. Aqueles que se comportam dessa maneira são considerados abençoados por Jesus Cristo. Não são chamados bem-aventurados os que são estimados pelo mundo, que são honrados e louvados como nobres, eruditos, poderosos, mas aqueles de quem o mundo fala mal, que são perseguidos e caluniados. Olha o que Santo Afonso está dizendo: quem são os bem-aventurados? Os que o mundo elogia? Os nobres? Os poderosos? Não, mas aqueles que o mundo rejeita. Estes são os bem-aventurados. Para eles uma recompensa gloriosa é preparada no céu, se suportarem tudo com paciência. Preste atenção, porque esta palavra que eu vou ler agora, ela vai resumir tudo que eu estou falando. Porque se tem alguém que não está acreditando no que eu estou dizendo aqui hoje, essa palavra, ela embasa tudo. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo de 11 a 12, ele subiu no monte e começou a dizer, o monte das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, felizes são vocês, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Quando você for desprezado por causa de Jesus, você vai se alegrar. Alegrai-vos e exultai. Jesus está pedindo para a gente ficar bravo, Jesus está pedindo para a gente ficar triste, Jesus está pedindo para a gente ir pegar a pessoa que nos desprezou? Não. Alegrai-vos e exultai. Isto é humildade.
a grande ocasião para praticar a humildade é quando recebemos correção por alguma falta pelos nossos superiores e os outros. E aí o livro agora vai começar a falar algo importante. Sabe como é que a gente exercita a humildade? Quando a gente é corrigido. Aqui é outra coisa muito difícil, preste atenção no que eu vou dizer agora. Algumas pessoas se assemelham ao ouriço, parecem totalmente calmos e mansidão enquanto permanecem intocados, mas assim que um superior, o padre, o amigo os toca por uma observação sobre algo que fizeram de forma imperfeita, imediatamente mostram os espinhos e respondem calorosamente que não é verdade, ou que estavam certos em fazê-lo, ou que a correção é totalmente desnecessária. Em uma palavra, repreendê-los é se tornar seu inimigo, comportam-se como uma pessoa que delira com o cirurgião por tê-lo dolorido na cura de suas feridas. Ele está zangado com o cirurgião, escreve São Bernardo, quando o homem virtuoso e humilde é corrigido por alguma falta. Diz São João Crisóstomo, ele lamenta por tê-la cometido. O homem orgulhoso, por outro lado, ao receber a correção, também sofre, mas fica magoado por ter sua falta ter sido detectada, e por causa disso fica perturbado, dá respostas, fica zangado com a pessoa que o corrige. Preste atenção. Quem não é humilde não aceita ser corrigido. O que acontece? Quando a gente é corrigido, a gente sempre tem um mais. Vem alguém, o seu superior, o seu pai, sua mãe, o seu chefe, vem o padre e fala para você: eu falei que não era para você ter colocado isso aqui. Você corrige a pessoa. Só que a pessoa sempre vai achar, ela não aceita que ela foi corrigida, ela vai dizer: mas eu coloquei isso aí por causa disso. Ela sempre vai ter um mais. A gente não aceita a correção. Você pode ver como é difícil corrigir seus filhos. Sim ou não? Como foi difícil corrigir você quando você era adolescente? Você virou rebelde, eu fui rebelde, você foi. Você teve suas rebeldias, não teve? É difícil obedecer. Quando a mulher corrige o marido aceita a correção? Quando o marido corrige a mulher aceita a correção? Não, é difícil. A gente nunca acha que errou. E mesmo que a gente fez besteira, a gente vai achar uma desculpa. O arroz queimou, a culpa foi desse fogão, a culpa foi sua aqui no meu voo, a culpa foi... Você fica me chamando, você não... Um simples arroz, a gente não sabe assumir que fez errado. Esta regra de ouro dada por São Felipe Neri ao ser observada com relação ao recebimento da correção. Quem quer realmente se tornar um santo? Você quer se tornar um santo, sim ou não? Ontem a gente viu isso, você tem que desejar ser santo. Se você quer ser um santo, não deve se desculpar, mesmo que aquilo que foi dito não seja verdade. Aqui é pior ainda. Aqui aí você lascou tudo, Felipe Neri. Porque já é difícil, presta atenção, a gente já é difícil a gente não se desculpar quando a gente não fez. Tipo, derrubou o leite no fogão, não foi você. Ou melhor, desculpa, foi você. Você derrubou o leite no fogão. Quando alguém vai te corrigir, você arruma uma desculpa. Não, mas a culpa foi de fulano, porque eu não sei o que, tal. Você não aceita que de fato você errou. Agora o pior ainda que São Felipe Neri está dizendo não foi você que derrubou o negócio no fogão. E aí chega alguém corrigindo você. E aí São Felipe Neri está dizendo: você não vai se desculpar, mesmo que não tenha sido você. Mas como eu vou ficar quieto? Ela vai achar que fui eu. É que o humilde não está nem um pouco preocupado com o que você acha ou deixa de achar. E se você achar que eu sou ruim, tá bom. A gente não entende, isso aqui é tão alto que a gente não entende muitas vezes o pensamento
de um santo. Por isso que eu coloquei no título desse texto: você está preparado para ouvir sobre humildade? Eu não sei se você está preparado. Talvez eu nunca fiz uma pregação tão forte sobre humildade. Eu já fiz umas que inclusive foi sobre João da Cruz, que é muito forte sobre a humildade. Mas essa daqui também, talvez é uma das pregações mais fortes sobre humildade. Deixa eu só tranquilizar o coração de vocês, posso? Posso tranquilizar o coração de vocês? Uma das maiores santas da Igreja Católica se chama Santa Teresa d'Ávila. E ela, no seu caminho de perfeição, ela fala a mesma coisa que esses santos aqui. Ela diz que quando você é corrigido, você não deve se desculpar. Porque ela entende que isso é santidade. Ela entende que isso é humildade. Só que chega uma hora que Teresa fala assim: se tem uma coisa que eu nunca consegui avançar, é nesta realidade de não me desculpar quando eu sou corrigida. É uma coisa que eu nunca consegui chegar. Ela declara no caminho de perfeição que para ela isso era muito difícil. Ou seja, isto aqui é um alto grau de santidade que a própria Teresa d'Ávila teve dificuldade de fazer. Quando eu li isso, eu me tranquilizei. Ai, Teresa. Não que a gente vá acomodar, mas para a gente também, porque vocês veem o Frei falando aqui, você fala: nossa, mas parece que isso é inatingível. E calma, vamos fazer o que a gente pode. Mas você tem que saber qual é o ideal. E muitos podem chegar a isso aqui. Então você vai ser corrigido de algo que você fez e você vai ficar quietinho. Tá bom, obrigado. Obrigado pela essa correção. E quando você for corrigido por algo que você não fez, tá bom. Engole mais seco ainda, né? Tá bom. Só que esse é um outro patamar. É claro, tenha discernimento, porque você pode só fazer isso quando não gera escândalo, né? Por exemplo, alguém fala que, por exemplo, chega para mim e fala, não, para mim eu vou colocar outro exemplo, vai falar para você assim: eu quero te corrigir porque você está traindo o seu esposo, né? Aí você vai ficar quieto, sendo que é mentira. Isso pode gerar escândalo, porque se você ficar quieto, você meio que consente, e isso pode começar a rodar, porque você não falou nada, você não justificou nada, você não mostrou fatos e verdade, e aí isso geraria um escândalo. Agora, não é escândalo que eu estou tratando aqui, é de coisas menores. Coisas pequenas, coisas corriqueiras, a gente podia ser humilde e não querer ficar se desculpando. Amém? E há apenas um caso a ser excluído desta... eu falei na frente dele, nem sabia. É apenas um caso a ser excluído desta regra, é quando a legítima defesa pode parecer necessária para evitar o escândalo. Estou no espírito, hein? Nem sabia que vinha. Então, se quando alguém te falar que você fez algo e você não fez, mas aquilo, se você não se desculpar, vai virar um escândalo, então você tem que se desculpar. É o caso, por exemplo, que às vezes a gente vê por aí. A mídia começa a atacar determinados padres, determinados bispos. Se o bispo fica quieto, ele não fez aquilo. Ele não pode ficar quietinho achando, não, vou me humilhar por Cristo, eu sou um servo de Cristo, estão me acusando que eu fiz coisa com criança, estão me acusando que eu roubei não sei o que, mas é mentira. E se é mentira, vai gerar escândalo para a igreja, vai gerar escândalo, porque é um bispo, é um padre. Não, então você tem que se desculpar, você tem que se justificar, porque vai gerar o escândalo das almas. Então não é que eu quero me desculpar por causa da minha imagem, porque eu estou preocupado comigo mesmo. Não, eu vou me desculpar porque eu não quero que por causa desse escândalo os meus fiéis caiam. Porque eu não fiz isso, eu não roubei, eu não fiz isso com o que estão falando. Então você se desculpa. A mesma coisa você, marido e mulher, quando alguém te atacar de algo que é grave que você não fez. Aí você se desculpa, aí você se justifica. Agora, se não gera escândalo, a melhor coisa é o silêncio.
Mas aí você precisa de humildade. Que mérito tem para Deus aquela alma que é erroneamente repreendida, mas mantém o silêncio e se abstém de se defender? Disse Santa Teresa: a alma progride mais e adquire maior grau de perfeição, abstendo-se de se desculpar do que ouvindo 10 sermões. Aí a própria Teresa fala: se você não se desculpa, você se santifica mais rápido do que ouvindo 10 sermões. Ao não se desculpar, começa a obter liberdade de espírito e não se importar se o mundo fala bem ou se o mundo fala mal. Pronto, é isso. Resumindo, minha gente, o humilde é a pessoa mais livre que tem neste mundo. Em outras palavras, você já não está mais preocupado se fala bem, se fala mal, se fala bem, se fala mal. Eu sou livre, eu só estou preocupado com o que Deus pensa de mim. É isso aí. Eu já sei que eu sou porcaria, eu já sei que eu sou pecador, eu já sei que eu sou nada. Tudo que você falar de mal de mim não vai acrescentar em nada. Eu já sei que eu sou ruim. O humilde é assim: você falou coisa ruim de mim? Eu já sabia que eu era ruim assim. Aliás, tem coisa que você ainda nem conhece de mim, eu sou mais ruim do que você pensa. Sabia disso? Você às vezes viu um defeito no Frei Gilson. Ih, você não viu todos ainda. Se eu te mostrar todos, você se assusta e cai para trás. E é assim a visão do humilde. Você me criticou por um defeito meu? Ih, você não viu nada, eu sou pior do que você está vendo. Você começa a ser livre. Falou mal? Não falou nada demais, podia ter falado mais, porque eu sou pior do que você falou. Falou bem? Se você viu alguma coisa boa em mim, não foi meu, foi de Deus, foi Deus que fez, então eu também não vou pegar isso aí para mim. Fale bem, fale mal, eu sou livre. O humilde é a pessoa mais livre deste mundo. Um dos homens mais humildes, na minha opinião, o santo mais humilde, na minha opinião, tirando Nossa Senhora, tirando São José, os grandes santos, foi Francisco de Assis. Para mim foi um dos santos mais humildes que a gente já viu. Gente, presta atenção. O homem era rico, o homem tinha riqueza, o homem era visto, bem visto por todos. O homem tinha uma reputação incrível. Ele renuncia toda a sua reputação, ele renuncia toda a sua riqueza. Ele que era considerado top da época, ele agora quer ser considerado desprezado. Ele agora que ele tinha dinheiro para dar para quem ele quiser, agora ele começa a mendigar na porta das pessoas e ser desprezado, sendo jogado para fora, sendo chutado, cuspido, ridicularizado. Isso é, meu Deus, eu olho para a vida de Francisco, é muita humildade. Por isso que eu digo, sem dúvida alguma, São Francisco de Assis foi um dos santos que mais se assemelharam a Jesus Cristo, foi Francisco de Assis. Porque aceitou o desprezo, aceitou as humilhações, já não estava meio preocupado se falavam bem, se falavam mal. E quando o pai dele, essa cena é incrível, quando o pai dele, porque o pai dele não aceitava aquilo, o pai dele foi um grande perseguidor dele, o pai dele foi o grande desprezo dele, e Francisco estava nem aí para o desprezo do pai. Ele só queria Cristo, ele queria amar Jesus Cristo, nem que o pai o desprezasse por toda a vida. E aquele caso emblemático onde o pai reúne, veja gente, o pai reúne a cidade, o pai reúne a igreja, o pai chama o bispo. Eu quero, Francisco, que você agora diga na frente do bispo, eu quero que, para humilhar Francisco, eu quero que você diga na frente de todo mundo que você quer abandonar sua riqueza, que você quer abandonar sua família, para seguir essa ideia louca de ser um pobre. Francisco não está preocupado com o que o pai dele pensa. Francisco não está preocupado com o que o bispo pensa. Ele está preocupado em obedecer o seu pai, que está no céu. Ele começa a tirar a roupa, ele fica pelado em praça pública. Ele diz para o seu pai: Pai nosso que estais nos céus, eu tenho outro pai. Ele entrega as suas vestes para o seu pai e aceita o desprezo de todos. Ele não está preocupado com reputação. Ele não está preocupado com a glória deste mundo.
Ao ver isso, o bispo chorou, de tão emocionado que ele ficou com aquele gesto, porque parecia Jesus Cristo. De uma vida luxuosa, de uma vida burguesa, ele aceitou, ele escolheu, isso que é bonito em Francisco, porque não é que ele se tornou pobre pela vida, não, ele escolheu ser pobre. E não é que ele foi desprezado ao tomar, ele quis ser desprezado, ele buscou isso, porque ele quis seguir a Cristo à risca. Ele lia o Evangelho, ele seguia à risca o Evangelho. Francisco de Assis, nós precisamos aprender contigo. Ele se considerava o pior de todos. Ele considerava que ele não tinha feito nada ainda na sua vida. Os irmãos de Francisco ficavam impressionados. E por isso, e aqui eu termino, um dos seus irmãos teve uma visão. Viu que o trono que Lúcifer deixou, o grande anjo, o irmão de Francisco viu que Francisco herdou o trono de Lúcifer. Por quê? Porque se pelo orgulho soberba de Lúcifer ele cai do céu, Francisco conquistou pela humildade o grande trono do maior anjo que tinha no céu. Porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. O que você prefere? Se humilhe nesta terra e você vai ser exaltado no céu. Se exalte nesta terra e você um dia vai ser humilhado. Eu não sei se você estava pronto para ouvir o que era humildade, mas a paulada foi grande aí. Mas eu creio que Deus nos dará esta graça. Amém? Diga comigo, Senhor, dai-me a graça de a cada dia crescer na humildade. Dai-me este dom, dai-me esta graça, que hoje descobri que é tão difícil de conquistar. Vai exigir muito de mim, mas com a tua graça, faz-me mais humilde. Como o Senhor, que é manso e humilde de coração. Amém.